como os membros do Estado, governantes ou políticos ou os detratores do Bitcoin gostam de taxar. Isso aqui é para o cara que quer cometer o crime online, que quer esconder dinheiro, ocultar patrimônio. Essa forma de tentar criticar e já rechaçar a tecnologia. E, na verdade, a forma que eu vejo é pelo contrário. Isso é uma forma de dar uma alternativa ao cidadão, é uma ferramenta de liberdade acima de tudo, porque hoje o que a gente menos tem é liberdade financeira. Cara, a gente não consegue simplesmente lidar com dinheiro em espécie. Você precisa ter uma conta em banco. Todo mundo consegue ter conta em banco hoje em dia? Para ter conta em banco, você tem que comprovar renda, tem que comprovar endereço, tem que comprovar não sei o que. Cara, já falaram pra minha esposa no Itaú, não, a gente não tem interesse em fazer negócio com a senhora. Cara, e aí o que você faz? Vai implorar para alguém para conseguir ter conta? E se você não tem conta, você não opera, você não tem empresa, você não paga, você não recebe. Pô, então, você está submetido a esse estado de coisas, não ter alternativa, cara, isso é surreal. E você só se dá conta que isso é um problema quando você vai abrir uma conta e não consegue. Ou quando você vai precisar pagar alguém e não consegue. Vai precisar receber de algum lugar e não consegue. Aí você vê que você está completamente à margem da sorte para conseguir ter uma conta bancária, um acesso ao sistema financeiro tradicional ou não. Sendo que esse acesso pode ser cortado por qualquer problema. Ah, você comprou Bitcoin? Cara, a gente não gosta de Bitcoin. A sua conta agora está encerrada por falta de interesse comercial. O Bitcoin, ele é ele funciona mais ou menos como uma bolsa de valores? Não. Porque o valor dele varia pra caramba, ou não, também? Primeiro, tem a rede do Bitcoin, que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a essa rede por meio de software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela não enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é, fulano mandou X Bitcoins para fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF, é uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo que acontece na rede é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem está transacionando, é possível ver qual é o endereço, qual é a quantidade que tinha e para quem está indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo assim, se proliferaram tantas que a gente tem, no Brasil tem dezenas, Estados Unidos também, Europa também, na Ásia também. Então a gente tem centenas de exchanges do Bitcoin. E é uma commodity global, então o preço é formado nas principais exchanges, as que têm mais volume, né? E é lá que é formado o preço. Em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez, as exchanges hoje giram, cara, no mundo. Não sei como é que está o dado atualizado, mas já deve estar cerca de uns 10 bilhões de dólares dia. Caramba. Não é pouca coisa. Não, tipo, é muita coisa. A bolsa americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o Bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então já é relevante, Caralho. não é uma coisa qualquer. Sim. Nossa. Não é pouca coisa, não. Então, é por isso que eu fico pensando um pouco, se a gente vai pagar, por exemplo, e eu posso estar fazendo uma comparação completamente imbecil, e é por isso que você está aqui, Ulrich. Agora sim. Por exemplo, quando eu vou comprar o pão de manhã, geralmente eu compro o pão pelo mesmo preço todo dia, sabe? Se eu for comprar com Bitcoin, é como se eu estivesse comprando com as minhas ações da bolsa. Perfeito. É assim que eu sinto. Então, Hoje é assim por conta da volatilidade de preço. Então, nesse sentido, você está correto. E essa é uma das críticas dos economistas que dizem como é que o Bitcoin vai ser moeda se ele oscila tanto de preço? Não dá para a gente precificar nada em Bitcoin. Hoje isso aqui custa 0,05, amanhã vai ser 0,0002. Não dá. Uhum. Então, e por que isso? Porque tem muita volatilidade hoje. O Bitcoin, o que você quer dizer com volatilidade? O preço oscila muito. Então, o preço é muito volátil. Então, porque as pessoas compram Bitcoin como uma forma de investimento? Não apenas por isso, mas porque ele ainda é pouco negociado. Apesar de ter um volume alto de negociação, ele ainda é pouco conhecido, ele ainda é pouco usado no comércio, ele ainda é pouco... Há incerteza sobre o futuro dele. Será que realmente vai durar ou não? Então, ainda... Porque pode uma outra criptomoeda simplesmente tomar o lugar dela, né? Em teoria pode. Mas só é bem improvável, porque esse é muito grande.
Existem improvável. várias outras criptomoedas. Trocentas. Mas aí, quando é que a gente chega a essa estabilidade de preço? Isso chega em algum momento? Pode ser que nem chegue. Mas se a gente olha pela história, quando começou o Bitcoin a ser negociado e ter algum preço de mercado, cara, a volatilidade era absurda. Variava 100%, 200% num dia, porque não tinha nenhum mercado organizado. Então, à medida que vão aumentando os volumes de negociação, vai caindo também essa oscilação de preço. Então, eu acho que ainda precisa aumentar muito os volumes de negociação nas exchanges e o uso do Bitcoin para ter uma estabilidade maior, para, de repente, em algum momento, ele ser usado como até unidade de conta. Isso é o bem que se precifica os outros bens e serviços. Mas pode ser que esse dia nem chegue. Mas, em teoria, para mim, ele pode chegar. Para a maior parte dos economistas, não. Isso não vai acontecer, é ilusão. Então, usar Bitcoin para comprar pão hoje não é nada prático. Ainda é pouco prático. Mas olha, foda que só vai ser essa realidade quando... Eu sou meio descrente, na verdade, que o Bitcoin vai um dia assumir como a grande moeda que todo mundo usa, tá ligado? É que tá tão distante